Fazer a nossa live para quem já está aí. Esperar só um pouquinho e a gente já vai começar. O Diogo já entrou. Precisa ligar a câmera. Só mudar o lado da câmera antes, né? É, Tá, né? tá me ouvindo Coisinha bem? simples. Tudo bem, e você? Tudo bem, tá me Vou ouvindo direitinho? posicionar. Estou te ouvindo bem, e você? Tô ouvindo bem também. Eu achei que ia conseguir fazer de fone, mas o meu fone não está ligando. Eu vou tirar aqui. Ah, que bom. Não, vai dar tranquilo. Porque eu estou te ouvindo super bem. Se as pessoas que estão entrando quiserem comentar também, se estão ouvindo a gente bem, vou dar mais um minutinho, né, para ver se as pessoas mais pontuais vão chegar ainda. Eu entro antes, sabe, para ter certeza de que está tudo funcionando. A gente já tem a Vitória. Boa noite, Vitória. A Débora, Denise, Paulo já estão aqui. Caê, né? Senhor Paiola, tudo bem, Paiola? Boa noite. A Denise está dizendo que está ouvindo bem. Ótimo. Olha, eu estou vendo seus livros atrás. Você está na onda do vermelho aí atrás, né? Eu fiz no Instagram esses dias e deixei eles aqui para Priscila entrou decorar. também. Boa noite, Vi. Olha, acho que a gente pode começar, né? Tá tudo bem, a gente já tá bem enquadradinho aqui, as vozes estão boas. Então, boa noite para quem já está aqui. Daqui a pouco vai entrar mais gente. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Paty Freire, para quem não me conhece, né? Quem está aqui vendo a partir do canal do Diogo, que é o Me Explica. Eu sou a Paty Freire, eu sou personal organizer desde 2013. Boa noite, Marcelo. Eu atuo também como designer de interiores a partir desse ano, de 2022. Sou formada em Direito, eu fiz o curso na OZ Organize Sua Vida, que é de personal organizer referência aqui, bem no começo da profissão. Fiz diversas especializações depois disso, como terceira idade, residência, office, mudanças, eventos, produtividade. Sou também qualificada como concierge. Eu, por favor, peço para o Diogo se apresentar. Boa noite, Má. Bom, eu sou Diogo, né? Diogo Rodrigues, eu sou jornalista, cientista social de formação, jornalista também de formação. Trabalho no meio do jornalismo há mais ou menos uns 15 anos. Eu tenho, né, um projeto que chama Me Explica, que é onde vocês estão vendo, uma parte de vocês está vendo essa live aqui, que é um projeto de jornalismo explicativo, né, que a ideia é tornar as notícias mais acessíveis para todo mundo, né, explicando as coisas de um jeito simples, fácil, acessível, né, sem usar palavras difíceis, mas também sem deixar simples demais, né, respeitando a complexidade dos assuntos. E o Me Explica existe desde 2013. Ele começou como um blog, foi evoluindo ao longo dos anos, né, já foi várias coisas, e hoje em dia ele é primariamente um canal de YouTube. E Uhum. hoje em dia, desde o ano passado, o Me Explica tem um sócio, que é o Eduardo Aquaroni, que é meu parceiro, que faz também jornalista, que faz o canal comigo, que é jornalista, já trabalhou na Globo, foi indicado ao Emmy pelos trabalhos dele na Globo, especialmente na cobertura que ele fez da Amazônia. E desde o ano passado, quando nós fomos aceitos no programa do YouTube para jornalistas independentes, isso Me Explica fez esse foco no YouTube, que é onde a gente está primariamente trabalhando hoje em dia. Obviamente que a gente faz Instagram ainda, faz outras coisas, mas o YouTube virou o nosso foco. Então, mas eu vou contando mais coisas ao longo da nossa live. Produção muito legal mesmo. Eu conheço o Diogo, para quem está entrando agora, boa noite também, que eu já vi que já entrou mais gente, a Roberta, a Jéssica, a Sandra, a Luísa. Eu conheço o Diogo porque eu tenho uma amiga muito querida que é a Tati, e eles começaram a namorar em 2010. Então, além de eu ter uma amiga muito querida, eu ganhei também um amigo muito querido, a gente se deu sempre muito bem. Depois de alguns anos do relacionamento deles, eu também soube que ele tinha sido diagnosticado há muito tempo já com algumas condições que ele vai relatar. Então, se ele quiser começar já explicando, né, por que a gente fez essa live maravilhosa. Barbosa Lucas também está falando, grande Diogo, grande Diogo. Grande Lucas Barbosa, o herói de Corderópolis. Bom, eu tenho, então, o seu convite foi porque eu tenho, né, sou diagnosticado já há alguns anos com ansiedade crônica e depressão. E eu revelei esse diagnóstico já faz alguns anos,
né, num outro projeto que está dormente agora, mas um projeto que eu criei que chama Respiro, que é uma newsletter a respeito de saúde mental, né? Era uma coluna na Vida Simples, da revista, que eu fiz por um ano, mais ou menos, e depois eu transformei nessa newsletter independente para falar sobre saúde mental de um jeito também mais aberto, né? Porque eu sei, agora, até que a gente está falando bastante sobre isso recentemente, mas ainda estamos engateando nesse assunto e é importante, né, a gente falar de uma maneira transparente a respeito disso, sem medo, né, de estigmas, tal, porque é uma coisa que muita gente, pela qual muita gente passa, e eu acabei decidindo assumir esse diagnóstico publicamente, depois de alguns anos de tratamento, depois de alguns anos passando por esses problemas, porque eu achei que era importante, porque eu achei que eu sei que tem muita gente que passa por isso também, e eu sei que também ver pessoas falando sobre isso de uma maneira natural, né, porque as pessoas têm esse diagnóstico, ele atrapalha muito a vida, né, de quem tem, ele pode atrapalhar muito a vida, mas também a pessoa continua vivendo a vida dela, continua, né, sendo um cidadão, continua sendo um consumidor, continua sendo um trabalhador, e eu acho que é importante a gente entender que existem pessoas, né, como eu e outras pessoas com outros tipos de diagnósticos, para que a gente aceite isso, entenda as especificidades, as necessidades dessas pessoas, para não virar um problema, né? Para não ser uma coisa, para não ser um tabu, para não ser um negócio proibido, e para quem sofre, as pessoas que sofrem com isso eventualmente têm medo de procurar tratamento, ou têm medo de falar com outros, sintam coragem também, especialmente de procurar tratamento, que é uma coisa super importante. Mas É, o seu com convite é certeza. muito por conta dessa minha, né, digamos assim, de eu falar publicamente sobre isso. Já falei, já dei entrevista em podcast, já, enfim, não tem nenhum problema, falo sobre isso no meu trabalho também. Né, eu tenho um emprego Uhum. fixo, também além do Me Explica. O meu sócio de Me Explica sabe que eu tenho, então eu sempre sou muito transparente a respeito disso, porque eu acho importante. Eu acho que primeiro a gente tem que agradecer por encontrar alguém que é tão aberto para falar sobre isso, porque como você disse, tem esse estigma todo, as pessoas devem pensar em você apenas como alguém que sofre desse tipo de coisa, quando a gente sabe que é muito mais do que isso, né? Basta ver todos os canais que você coordena e todo o conteúdo que você produz. E também achei muito legal trazer isso para nossa audiência, porque é um tópico que está bem falado atualmente. A gente até fez uma enquete nos perfis, e acho que é a primeira vez que eu faço uma enquete que tem uma pergunta 100% com a resposta, que era, a gente perguntou, você acha que a organização facilita seu equilíbrio mental? E todo mundo que participou respondeu que sim. A gente não teve nenhuma resposta negativa, nem por engano, né? Que às vezes as pessoas clicam em não, mas não foi o caso. E a gente percebe que, então, esse assunto é realmente interesse de muita gente. Não é só quem sofre disso, ou quem conhece alguém que sofre disso, que está falando sobre o assunto, e que podia, então, render uma conversa legal, que favoreceria a nossa saúde. Diogo falou tudo, perdemos o ídolo em comum pela invisibilidade desse tema. Salve o Fausto Fante, que é realmente uma coisa que impacta, né? Não falar sobre isso piora a sobrevida das pessoas que sofrem dessa situação. E aí, você me fala, o que você achou do resultado dessa enquete? De ser 100% de pessoas que sabem que a organização faz diferença, sim, É, nessa... eu acho interessante, porque é uma coisa super, super icônica de quem está passando por algum tipo de transtorno, porque tem alguma questão, né? Essa coisa da organização, que é realmente uma das primeiras coisas que você percebe que se é atingida, né? Quando você está no momento pior, né? Quando você está no momento mais crônico da sua doença, né? No meu caso, ansiedade, quando eu tenho crise de ansiedade, ou quando eu estou no momento mais depressivo, né? Que eu estou agora não estou, por exemplo, me acertei com o meu remédio, então estou bem melhor, estou com ansiedade bem baixa, depressão eu tive um pouquinho no começo do ano, um pouco do momento depressivo e agora já passou, mas isso é uma das coisas que atrapalha, você não consegue mais ter controle de várias coisas na sua vida, assim. Tem vários graus isso, né? A gente sabe pelas pesquisas e pelos relatos das pessoas que tem gente que consegue manter uma organização mínima na vida, que é o meu caso, e tem pessoas que entram, ficam em uma desorganização tão grande que elas, enfim, a vida delas fica totalmente, né, interrompida ou afetada, a pessoa perde, né, um senso de higiene pessoal, às vezes a pessoa não consegue acompanhar, né, as contas dela, enfim, tem diferentes graus também, isso é interessante de entender a respeito de transtorno de saúde mental, porque são várias medidas, né? E uma das coisas que eu converso muito com a minha analista
tentar entender se eu estou no momento pior ou melhor, é em relação ao trabalho. Quando o trabalho está sofrendo muito, eu percebo que eu estou começando a entrar num momento mais complicado. Porque o trabalho é aquela Uhum. coisa, né? A sua sobrevivência, você precisa ser organizado para conseguir dar conta dos seus afazeres e das suas coisas, enfim, e você precisa daquele dinheiro. Quando você não consegue, nem isso te motiva, né? Essa coisa, digamos, da sobrevivência, isso é um sinal de que você está com algum problema mais sério e você precisa de uma ajuda maior, né? Seja fazer um pouco mais de terapia, ou procurar ajuda para quem não procura, ou no meu caso, ajustar o remédio, tentar entender o que está acontecendo, mudar alguma coisa na rotina, porque isso é uma das primeiras coisas que sofre, assim, uma das coisas que fica mais evidente, assim, e às vezes começa com pequenas coisas, né, você esquece, mas você esquece de pagar um boleto, esquece de marcar um exame, esquece de fazer alguma coisa que você precisa fazer, e isso pode se desenrolar de uma maneira até radical, dependendo do caso, né, da pessoa perder uma boa parte do controle das coisas da vida dela, perder a noção do que está faltando, do que não está faltando, né, a organização nos vários sensos dessa palavra, nos vários sentidos dessa palavra. Uhum. Eu consigo imaginar, para mim, né, muito facilmente como é ficar sem organização, porque meus clientes me procuram por causa disso, e imagino que para você deve dar para imaginar muitos cenários diferentes sem a organização, como que você conseguiria fazer o seu trabalho sem isso, porque a gente vê para hoje, por exemplo, que a gente tem estabelecimento de um roteiro, para a gente saber mais ou menos do que a gente vai falar, o que pode ser mais relevante para as nossas audiências em conjunto. E aí você me disse até que você usava Planner, né, que é uma ferramenta de Sim. organização e que muitas vezes as pessoas nem consideram como sendo. Você quer falar um pouquinho como seria a sua rotina sem isso? Como é que você vê a relevância de objetos que possam te ajudar, tipo uma agenda? Eu já tive várias fases com organização. Eu tive fases que eu era muito organizado, até demais, e acho que também era Uhum, um símbolo, né, também de tentar ter controle dessa coisa da ansiedade, né, de querer controlar. Então, sim. eu anotava tudo, eu usava muito o Evernote, né, que é uma ferramenta de Uhum, organização para vários fins, né, mas eu usava bastante o Evernote para organizar minha rotina. Eu fui freelancer durante muitos anos, né, quase 10 sim. anos eu fui freelancer Uhum. autônomo, então eu precisava ter uma organização, precisava saber, né, datas, que eu estava lidando com diferentes clientes, diferentes veículos que eu fazia matérias, e diferentes matérias ao mesmo tempo, então eu precisava ter uma noção macro do que estava acontecendo e micro também, de saber, né, onde está o link, que é a fonte da matéria X que eu estou fazendo para a Vida Simples, da matéria que eu estou fazendo para o Estadão, enfim. Teve uma época que eu fazia muitos trabalhos como freelancer. Então, teve esse momento que eu me organizei muito bem, mas ao mesmo tempo também peguei muito trabalho e aí aquela coisa, né, de equilíbrio, né? Tava bem organizado, mas estava trabalhando demais. Então você começa a entrar numa espiral, né, de não trabalhar de fim de semana, você não consegue organizar mais o seu tempo, que você pega muito trabalho, né? Você começa a querer fazer muita coisa. Você está organizado, digamos, no Evernote, mas aí não, quando você vê, você está fazendo muita coisa durante o dia. O seu dia não está organizado em termos de você conseguir dar conta das coisas que estão acontecendo, né? Das coisas que você precisa entregar, dos prazos, do quanto tempo você precisa para transcrever uma entrevista, de quanto tempo você precisa para escrever um texto. Você pode ficar doente no meio do caminho, especialmente para quem é freelancer. Isso é super importante pensar, porque você perde um dia, né? E aí você não tem como pausar. Tá? Às vezes você pode negociar com o editor, mas às vezes o editor precisa daquele texto, porque ele quer um freelancer, porque justamente ele quer resolver aquilo, né? Uma relação um pouquinho mais complicada do que você, né, ter um emprego. Você pode pedir um atestado e ficar, né, de molho se você precisar. Hoje em O dia, freelancer ainda tem essa pressão, né, Diogo? Desculpa te interromper, mas não pode todo o interromper. trabalho depende de você, né? Não é que nem uma CLT que você tem outras pessoas que fazem a mesma coisa ou que o resultado para o cliente não transparece sempre naquele prazo. É muito diferente. Deve ser uma pressão realmente. Acho que a Jéssica também está aqui, a Jéssica Caselli. Eu também sofro de depressão e ansiedade. É muito difícil de organizar atividades em períodos depressivos. Realmente, acho que é uma coisa que a Thaís Godinho, que eu não sei se vocês seguem, que é da Vida Organizada, fala bastante, que a organização ela vem para organizar justamente os momentos em que você não está em condições de fazer uma organização naquele dia. Ela vem para te dar uma estrutura, para fazer você conseguir produzir aquilo que você deseja produzir, né, de forma compassiva, mas ela vem para ajudar e não para ser mais uma coisa que você precisa fazer. Eu vi que você falou das ferramentas, e às vezes eu vejo isso também com outras pessoas, eu não sei se elas são diagnosticadas ou não, mas ela resolve que ela vai pôr
o Evernote, vamos dizer, e o Google Agenda. E ela não consegue vincular as duas coisas, e quando ela vê, uma coisa está descasada com a outra. E aquilo gera uma ansiedade desesperadora, porque ela não sabe onde foi que ela anotou, se ela anotou, porque afinal de contas ela tem duas ferramentas, que às vezes podem servir para a mesma coisa. E aí a gente fica se vendo assim em situações em que qual ferramenta que é mais importante, qual que, sabe, vira uma Não, bola de neve, né? e tem um mal também do qual eu sofro, né? De querer sempre uma ferramenta que vai ser a melhor. Não, essa ferramenta que vai resolver minha vida. Eu tive muito esse problema, né? De ficar indo de ferramenta em ferramenta, de pular em coisa em coisa. Eu Uhum, estou com vontade de achar uma nova ferramenta, mas para mim, para o meu trabalho pessoal, assim, que eu estou achando que está um pouco desorganizado, porque o meu trabalho, né, pro trabalho que eu faço na inteligência financeira, que é um site onde eu trabalho, eu uso, tem uma ferramenta lá que vem, né, com o pacote Office, que chama Planner, né, Microsoft Planner. E aquilo, para uhum, mim, resolve todos os meus problemas, porque eu coloco no modo de visualização da semana, eu vou colocando as uhum, tarefas em blocos, né? Segunda, terça, quarta, tarefa um, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou planejando toda a minha semana de acordo com esses bloquinhos e vou dando, né, o check, né? Vou apertando o botãozinho para mostrar que eu terminei aquela fez. tarefa, né? Que eu já resolvi aquilo, né? Uhum, E agora eu estou tentando procurar uma outra. Eu estou usando uma outra, testando essa semana, uma que chama Asana, né, como a palavra para falar as posições da yoga, né, Asana, que também tem uma visual parecido com essa do Microsoft Planner, tem uma visualização de semana que eu percebi que é uma visualização boa para mim, que eu consigo ver a semana inteira de uma vez só. Isso eu percebi que é uma coisa muito importante. Né? Eu tenho uma ideia da semana, como ela está acontecendo, e aí eu consigo. Aí eu não entro no detalhe de. Tem gente que faz isso, né? De colocar, alocar espaços de tempo específicos, né? Da 1 às 2 eu vou uhum, escrever o texto. Não, das 3 às 4 eu vou, sei lá, vou ler o livro tal que eu preciso ler. Eu não chego a fazer isso tão detalhadamente, mas só essa visualização já me dá uma noção do que eu vou precisar fazer, se um dia vai ser mais intenso do que o outro, se eu preciso começar a trabalhar já muito rápido num dia, ou se eu posso começar um pouquinho mais devagar, se eu posso dar uma respirada, ler um pouquinho antes de pegar, né, no batente mesmo, de fazer coisas, né, entrar no modo de fazer coisas. Se eu tenho uma reunião muito longa no dia, eu penso, bom, vou ter que fazer tudo antes, porque senão eu vou ficar cansado. E concordo com essa ideia da organização pode ajudar quando você não consegue, né? Mas tem um grande problema para quem está num momento crônico por exemplo, com ansiedade ou com está muito depressivo, que é que você não consegue nem perceber isso às vezes. Isso acontece bastante comigo quando eu sim. estou principalmente com momentos depressivos, que é assim, eu sei que eu preciso me organizar, eu sei que eu deveria estar me organizando melhor, mas naquele momento a coisa está tão difícil que assim a prioridade e até física minha não é fazer isso. Eu não consigo alocar o espaço mental, né, cognitivo, para pegar e pensar numa ferramenta que eu vou me organizar, para pegar, lembrar de colocar num caderninho que seja, né, as tarefas do dia, fazer uma lista. Às vezes fazer uma lista da ansiedade, porque você sente que você não está fazendo Tem as muita coisas, coisa. você vê que você deixou de fazer, e isso pode desencadear crise de ansiedade também, isso acontece comigo de vez em quando. Então, é meio complexo, assim, é um jogo de xadrez, porque, embora você saiba que você precisa, né, se organizar, você precisa cuidar daquilo, ao mesmo tempo aquilo também pode te deixar no estado frágil. Então, é difícil de Uhum, equacionar. Que, de novo, né, eu vou repetir isso algumas vezes porque é importante, né? Por isso que as pessoas precisam procurar ajuda, para elas entenderem que momento que elas estão ali, né, se estão numa crise, se está no momento que ela consegue lidar com aquilo, e porque o tratamento, seja com terapia, seja com remédio, depende do caso da pessoa, ele ajuda a dar uma estabilidade, que aí, a partir dela, você vai conseguir, talvez, retomar ou começar uma organização. Você vai conseguir, né, voltar a se organizar direitinho, conseguir dar conta das coisas que você normalmente dava, ou você vai passar a fazer isso como se você não fazia antes. Então, é sempre muito complicado essa relação que as pessoas com problema de saúde mental têm com a organização, porque a gente sente muita culpa, né, também, de não fazer as coisas. uhum. Você se empolga, vamos me organizar. Aí você olha para aquele monte de tarefas que você não fez e você fica mal. Você fala, pô, mas eu não estou fazendo, eu não estou cuidando da minha vida, eu não estou conseguindo fazer exercício, eu não estou conseguindo falar direito com meus amigos, eu não estou conseguindo me organizar. Então tudo vira um motivo para você ficar triste, você ficar mal. É sempre um pouco complicado. É por isso que, de novo, recomendo que a organização ela pode ajudar,
mas a pessoa precisa entender como ela está se sentindo de fato, porque ela pode também dar muita ansiedade, e é Uhum. perigoso também, em alguns momentos, o tanto de ansiedade que isso pode gerar numa pessoa que tem algum tipo de transtorno. Eu ia falar exatamente isso, de procurar ajuda, né? E aí a Roberta, que é psicóloga aqui, escreveu: eu percebo que para muitas pessoas o não conseguir organizar dá uma ideia de fracasso, como se fosse reflexo do mundo interior ou psíquico, né? E aí tem gente falando sobre ferramentas, tudo, e a Jéssica complementa que a fuga dela é dormir. Ela dorme bastante para fugir dessa necessidade de se organizar e sente culpa também, mas paralisa. E realmente eu sinto que procurar alguém de fora pode ser uma forma de você se sentir muito exposto, né? Porque você está demonstrando todas as suas falhas, das quais você já se sente culpado, né? Pelas quais você se sente culpado. E realmente a ajuda psicológica, e você disse até psiquiátrica, vai fazer uma diferença enorme. E talvez, e eu não estou fazendo isso, falando isso para me valorizar, mas contratar um personal organizer vai fazer essa diferença, porque é uma pessoa que vai vir com as técnicas e explicar da mesma forma que outra pessoa te ajuda a navegar pela saúde mental. E eu Sim, faço até uma ponte para casos bem extremos, né, que com certeza são resultado de pelo menos um certo nível de ansiedade, são aqueles acumuladores que a gente passa na frente das casas e a pessoa sabe que ela tem que limpar. Não é uma coisa que ela ignora ou que ela não vê, mas que faz parte daquela construção que levou tanto tempo para chegar naquele nível que realmente você precisa de um trabalho muito profundo para poder alterar, e às vezes a gente passa isso de uma forma um pouco menor, mas também que pode resultar em coisas muito piores no futuro se a gente não trata. Por isso que realmente eu também concordo. Tem que pedir ajuda mesmo. A gente tem que saber, sim. e cada um tem sua dificuldade, né? Não, e organizar as coisas, e aí eu estou pensando bastante num outro sinal que eu percebo muito na minha vida de desorganização, que é o meu armário. Quando eu tô num momento pior, eu percebo que o meu armário começa a ficar pior também. O meu armário começa a ficar umas coisas jogadas ali, as gavetas estão meio reviradas, né? As roupas, você já não sabe muito bem onde as roupas estão. E, e, e recentemente, faz uns meses atrás, né, que eu falei, comentei, eu mudei meu tratamento e mudei de remédio, aí eu me acertei bem com o remédio novo. Depois que eu me acertei com o remédio novo, eu percebi que eu consegui organizar o meu armário, né? Eu consegui ir lá e arrumar o armário, separar as roupas, doar um monte de roupa que eu precisava doar, né? Porque já não cabia mais em mim, porque não fazia mais sentido ter aquelas roupas. E acho que é parte importante desse processo também, né? De você lidar com a sua saúde mental é também você procurar, né, depois que te passar esse momento de crise, se alguém, né, se toda pessoa está num momento muito difícil, que realmente não consegue pensar mais em nada, a sobrevivência é o principal, ali, você conseguir simplesmente lidar com o que você já tem que lidar, o mínimo, né, o trabalho, ou enfim, com a vida diária, o mínimo, Relacionamentos, né? os relacionamentos e tal, mas esse processo de organização, ele ajuda também em dar segurança para as pessoas, né? No meu caso, eu sinto muito isso, assim, que organizar. Agora, por exemplo, uma das coisas que eu estou organizando agora é minha alimentação, por exemplo. Organizei, eu uso essa palavra porque eu acho que é por aí mesmo, né? De entender, né, o que precisa comprar, o que eu quero comer, né, os horários de comer direitinho, né, como proceder, como ouvir o corpo de verdade e não simplesmente comer pelo desejo, pela ansiedade. E isso está me ajudando muito também, né? De saber, né? De ter as coisas em casa na hora que precisa, de ter coisas lavadas, de ter coisas, né, cozidas. Isso é uma coisa que a Tati, né? Que é a minha companheira, que é a sua amiga, por onde a gente se conhece, você é minha amiga também, mas enfim, que foi o nosso elo de ligação, né? Inicial. Uma outra coisa que a Tati me mostrou, me ensinou, né? A respeito da comida, né? Que a gente tem que se planejar, que se não tiver a comida, se a gente não fizer a comida antes, na hora que chegar, tiver com fome, chegar à noite do trabalho, eu trabalho em casa muito, mas, enfim, mesmo assim, né? Você vai sair do terminal, fechar o computador, tá morrendo de fome às 7, às 8 da noite, você vai comer o que for mais fácil, porque você está num estado cansado, seu cérebro já não consegue mais registrar as coisas, você não consegue fazer boas escolhas. Isso a própria ciência mostra, né, que as pessoas que estão cansadas, que estão em esgotamento mental, não precisa ser necessariamente doença mental, mas que estão com esgotamento Uhum. mental, e claro, as pessoas com transtorno de saúde mental, elas não conseguem fazer escolhas, boas escolhas, porque cognitivamente elas estão debilitadas, né? Elas não conseguem entender naquele momento o que é a melhor escolha, o que é mais racional, digamos assim, o que vai ser melhor. Ela vai escolher a coisa
está mais fácil, a coisa que é mais saborosa, ou a coisa que é confortável, né? Então, e isso é importante de entender também. Isso vale para todas as. E estou falando isso, né, como jornalista, agora não só do depoimento pessoal. Isso vale para todas as outras áreas da nossa vida, porque a gente tem um limite cognitivo, né, de processar informações. Né, isso já é conhecido, né, pela neurociência, que a gente consegue fazer certo número de operações cerebrais por dia. Isso inclui tudo, não inclui só fazer coisas complexas, estudar ou ler livros. Isso inclui você trabalhar com coisas pequenas, você lembrar que tem que fazer isso, você lembrar que tem que fazer aquilo. Né? Uma pessoa que já está cognitivamente debilitada por conta de algum transtorno mental, uma pessoa que está trabalhando demais, muitas horas, enfim. Quando a gente está nesse estado, né, que é mais frágil, a gente não consegue escolher por nós mesmos da melhor maneira possível, especialmente quem tem ansiedade, depressão e etc. A pessoa está mais debilitada ainda, então ela não consegue se organizar, ela não consegue comer uma boa comida, ela não consegue, enfim, entender o que é melhor para ela. Então, voltando para resumir tudo isso, essa é a questão, assim, né? A organização, ela é parte desse processo porque ela ajuda você a não consumir tanto, né, o seu cérebro com coisas que você não ou te deixa menos oportunidades para errar também. Isso eu acho que é importante de pensar em organização. Sim, a gente também fez, né, nesse tema, uma enquete sobre a sobrecarga, se a pessoa sente sobrecarga e dificuldade em aproveitar seu tempo. E nós dois aqui tivemos 85% mais ou menos de pessoas dizendo que sim. E é, é bem reflexivo daquilo que a gente está falando, né? Porque eu vejo isso diariamente quando as pessoas me procuram. A Tati até falou aqui, talvez enxergar a organização de forma menos exigente e começar em pequenos passos. E a Vitória também está falando que está se identificando bastante, que em uma tentativa de se organizar acabou atribuindo muitas atividades durante o dia que não consegue dar conta, o que gerou um sentimento de fracasso e paralisia, como a Jéssica falou também. E aí eu vejo assim, quando as pessoas me procuram, ninguém me pede assim, vem organizar meu armário. Não é isso que a pessoa pede, a pessoa quer mais tempo. Ela quer aproveitar o tempo dela, ela não quer paralisar na frente daquele armário que está todo caindo, como você disse. Você teve um pouco mais de tempo e parou para olhar aquele armário e você sabe o que te cai bem. Aí você tem uma roupa que não serve mais e aquela roupa fica te impressionando ali. Por que que eu ainda tenho isso? Será que eu ainda vou emagrecer? Será que eu vou engordar para caber nessa roupa? Por que que ela ainda está aqui? Ela não tem mais nada a ver comigo. Eu estou numa fase toda preta. Aí eu vou ter lá um negócio laranja e fico me sentindo culpada por não estar usando preto. Peraí que eu cliquei aqui sem querer. Mas continua na tela. E como você faz, então, né? Eu digo isso assim, como as pessoas estão tentando aqui se organizar de uma forma que elas se sintam bem consigo mesmas. E você, eu queria que você desse assim, eu sei que você está falando sobre isso exatamente, mas o seu testemunho de como a organização pode te ajudar no momento de ansiedade, né? No momento em que você está passando por um momento em que você não está dando conta, mas a organização está ali já instalada, porque você conseguiu fazer isso antes de uma forma que te atende, né? Que não é igual para todo mundo, isso é importante dizer. Não é porque o Diogo usa Planner e eu uso o Google Calendar que para qualquer um essa vai ser a melhor forma de organização. Essa é a forma que serviu para mim, que serviu para ele. E é isso, os blocos que ele cria, e provavelmente que a Vitória criou, são blocos de tempo diferentes, porque para cada atividade, mesmo que seja a mesma, que nós dois estejamos fazendo, cada um vai levar um tempo. Né? Então, esse reconhecimento compassivo, que é uma frase que a Thaís Godinho usa muito, eu gosto muito de falar dela, e quase todas as lives eu acho que eu estou falando dela, mas faz com que você tenha uma vivência de um dia ruim um pouco mais facilitada. Essa é a sensação que eu tenho, em especial para quem sofre de ansiedade. Não sei se você quer fechar. Eu acho que sim, eu acho que isso ajuda. É isso. Quando você está no momento que você consegue, né, você consegue se organizar para ter algum tipo de orientação, digamos assim, na orientação que eu digo, né, ter alguma estrutura, né, Sim, seja um calendário, seja com as roupas, enfim, isso torna as escolhas mais fáceis, né? A gente já estava falando, né, de comida, estava falando das roupas, você vai conseguir ver suas roupas, você não vai ver aquela roupa que você fica sentindo culpado porque você engordou e não cabe mais, não vai ficar mais aquilo ali, ou você vai achar logo suas roupas e não vai precisar ficar pensando nisso, vai colocar as roupas que cabem, as roupas que estão ali, né, na sua rotação normal,
não vai ter mais esse momento, essa coisa para pensar, né? Porque são várias coisas essas pequenas coisas vão tirando a nossa capacidade de pensar, de raciocinar e vão deixando a gente mais cansado. Mas eu acho que também uma coisa importante da gente entender também, e uma coisa que eu até hoje luto para aprender, mas acho que aprendi um pouco, a ponto de não Hum. precisar mais sofrer tanto com isso, é que organizar também é você dizer não para certas coisas, ou tirar certas coisas, né, jogar fora, entre aspas, tirar da sua rotação, ou simplesmente admitir que aquilo não vai mais fazer parte do seu dia, ou do seu armário, qualquer coisa que seja, né, dos seus instrumentos de cozinha, você vai não estar usando aquele descascador europeu, porque você não queria muito difícil de usar e custou R$ 250, mas não adianta nada estar ocupando espaço, você precisa daquele espaço para colocar a concha de feijão. Mas também acho que uma das coisas que para mim mais pega é em questão de trabalho, né? Eu como freelancer, eu tive que aprender a dizer não para as coisas, porque teve um momento, e para mim, primeiro, para minha saúde, para o meu tempo, para conseguir me organizar, porque é isso. Quando você está ansioso, você quer fazer tudo, né? Como disse, né? Eu não lembro agora o nome da pessoa que disse, mas que começa a se colocar um monte de tarefa. Não, então tudo bem, vou me organizar. Então agora eu vou organizar minha vida inteira, eu vou organizar tudo. Eu vou fazer o meu dia, vou fazer o calendário do meu dia desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, a minuto a minuto. Eu já fiz isso, tá? Eu tô falando isso porque eu já fiz. Minuto, eu vou colocar, determinar as horas, meia hora, vou das 7h30 às 7 eu vou tomar café, das 8h30 às 8 eu vou ler o meu livro. E aí você acaba ficando em crise, né? Porque você fala, pô, mas eu não consigo, porque você não vai conseguir. É muito difícil você manter essa disciplina toda. Porque a vida acontece, porque às vezes acaba a luz, porque às vezes o seu cachorro precisa passear na hora que, diferente da hora que ele normalmente que ele vai, né? Enfim. Então você precisa escolher certas coisas. Você precisa escolher as ferramentas que você vai usar para se organizar. Você precisa escolher, né, os trabalhos aos quais você vai se dedicar naquela semana. Você não vai conseguir resolver tudo numa semana só. Todas as suas pendências é quase impossível. Você precisa escolher as roupas que vão ficar e as roupas que não vão ficar. Você precisa escolher como vai ser a sua alimentação, né? Quando a gente não se organiza, essas escolhas vão sendo feitas por outros. Automático. Exatamente, vai sendo automático, por outras variáveis que estão, digamos assim, fora do seu controle. Não no controle no sentido ruim. Eu não gosto da palavra controle porque ela, para quem é ansioso, ela é meio perigosa. Mas assim, que estão fora da sua agência, né? Fora da sua opção, da sua capacidade de optar. Então é isso. Se você não tem comida na sua geladeira, né? Se a Tati não tivesse comprado marmitas para a gente congeladas, anteontem à noite eu não teria conseguido jantar. Ontem à noite eu não teria conseguido jantar porque a comida não estava pronta, né? Mas tinha uma marmita congelada que eu coloquei no micro-ondas 5 minutos antes e tinha uma comida saudável, né? Um arroz integral, uma carne bem feita e eu não precisei pedir no iFood um negócio que eu ia acabar. Eu posso pedir uma salada no iFood? Posso, mas mais Bem fácil mais eu ir difícil, né? um sanduíche, é mais fácil eu pedir um negócio super gorduroso. Eu adoro essas porcarias todas, essas comidas fast food, eu amo isso. É, então, assim, você tem que escolher, você tem que fazer escolhas, você tem que optar, porque senão a escolha vai ser feita por você, por alguma outra via. Alguém vai te encher de trabalho e você não vai conseguir controlar o seu dia. Alguém vai, né, determinar o que você, o iFood o iFood e a sua vontade de comer batatinha frita vão determinar o que você vai comer naquele dia. Então, isso é super importante. E é difícil também lidar com essa ideia da escolha, porque a gente quer fazer tudo, porque a gente quer resolver todos os problemas, a gente quer ter todas as opções. A gente fica no celular, a gente acha que o mundo está à nossa disposição, e que a gente deveria ter a roupa mais legal, que a gente deveria ter, né, ter o perfil de Instagram mais legal, tirar as fotos mais legais, ser a pessoa mais incrível. E a gente não é, a gente é normal, todo mundo é o que é e está tudo bem, né? E isso é difícil de assumir. E acho que essa é a primeira coisa que eu dou de dica, assim. Não estou dizendo que é fácil, mas é isso, sim. Lidar com a dor de que você vai ter que fazer escolhas. Você não vai poder fazer tudo, você não vai poder resolver todos os seus problemas de uma vez, você não vai conseguir lidar com a depressão, lidar com a ansiedade, qualquer que seja a sua questão, e ao mesmo tempo fazer academia e emagrecer e comer só comida vegana, e se você não é vegano já, enfim, esse tipo de coisa que é muito difícil. E a organização ela entra como, né, uma estrutura, né, uma estrutura mesmo, né, um esqueleto que te ajuda a ir colocando as coisas nas prateleiras, ajuda você a ir colocando um piso em cima do outro, colocando a porta, a janela, né? Aí aos poucos você vai conseguindo construir essa estrutura.
E aí também, a organização também é um pavimento por vez, né? Enfim, você não vai conseguir construir tudo de uma vez. Primeiro tem que construir os alicerces, depois você vai colocando as coisas. Então, acho que isso é muito difícil para quem quem tem problema de saúde mental, como os nossos, né, o pessoal que está acompanhando já falou, sente muita culpa, sente que está Uhum. fracassando, sente que não está conseguindo fazer as coisas, além de todo o sentimento negativo que já vem com esses sentimentos, geralmente, especialmente na depressão, que é o que eu posso falar, né, com conhecimento de causa, né, você ainda olha para isso tudo e você fala, não, eu não consigo, eu não consigo, quando às vezes é uma questão de você tentar fazer uma coisa de cada vez, né, tentar fazer uma coisa, depois a outra, e aí, conforme você vai conseguindo, né, organizar, as coisas vão ficando mais naturais, os hábitos vão se instalando melhor, né, a gente sabe também que os hábitos não são coisas que são fáceis de instalar, a gente precisa de tempo para os hábitos ficarem realmente impregnados na gente, né, fazer exercício, comer direito, acordar cedo, leva um tempo. Então, isso é super importante para a gente entender. E é uma coisa que para mim Se eu faz toda a tivesse, diferença. se eu tivesse que Pode falar. definir organização, para mim é prioridade. Você saber o que que é prioridade para você. E aí você vai É, fazer aquilo funcionar. Então, se a prioridade hoje é comer o que você quiser, você tem que saber que o seu corpo não necessariamente vai concordar com a imagem que você quer que ele tenha. Se a sua prioridade é ter 100 camisas, você tem que saber que você não vai ter espaço para todas elas dentro do seu guarda-roupa. Onde é que elas vão viver, né? A gente fala muito em viver dentro da organização. Já fiz também, a Thaís Gerin, acho que está aqui, e a gente já fez uma live sobre desapego e a gente falou bastante sobre isso. O que que é prioridade para você? É ter aquela peça em bom estado, né? Porque fala-se muito no mundo, no conteúdo de moda, assim, você tem que comprar o que tem qualidade e não gastar dinheiro em pequenas coisas que são baratas, mas ninguém sabe se a prioridade daquela pessoa é ter mais peças ou não. Então você tem que levar em consideração quem é que está comprando e a prioridade na organização é essencial, porque se você sabe o que é a sua prioridade é dormir melhor. Você vai começar a ver filme às 10 horas, você não vai dormir a hora que você precisa. Você tem que acordar e tal. E a Priscila concorda que aprender a dizer não é um grande treino para a vida toda, porque dizer não é priorizar, né? Não posso fazer todo o trabalho voluntário que eu quero fazer. Estava conversando isso com as minhas amigas que são voluntárias, porque eu não tenho tempo, senão a minha empresa não vai conseguir ir para frente, aí eu com que dinheiro que eu vou viver? Porque a prioridade também pode ser dinheiro para algumas pessoas, né? Reconhecimento profissional. Então, se você precisa de reconhecimento profissional, você precisa estudar. Então, em que momento que você vai arrumar tempo para estudar, né? A Tati está falando sobre colocar limites e exato. De novo aqui, eu cliquei. Lidar com o que somos é suficiente, que não precisamos ser sempre mais e mais. Para ela, a prioridade é ser essa pessoa e não ter que ficar indo atrás de mais e mais e mais, né? E a gente, eu até preparando para essa nossa live, eu li uma frase de uma psicóloga que fala que organizar não é ter mais trabalho, é redistribuir o que já está acontecendo. Ela se chama Marta Valéria Lupac. Porque assim, a sua vida já está acontecendo. Você tem que comer. Não significa que você vai ter que criar uma atividade nova que é comer bem. Você já está comendo. Então, você tem que só distribuir aquilo da forma como você gostaria que fosse. Significa que você tem que fazer tudo de uma vez? Também não, né? Você não tem que trocar você gosta de hambúrguer e todo dia você come hambúrguer e no dia seguinte você só vai comer salada. Isso vai ser uma tortura, né? É por isso que você busca ajuda, provavelmente nutricionista, de alguém que faça sentido para você conversar sobre esse assunto. E assim, eu adoro, por exemplo, quem gosta de organização provavelmente já viu a série da Marie Kondo no Netflix. É uma japonesa que faz organização na casa das pessoas, mas ela chega lá e ela desce tudo, desce todas as coisas para o sofá e fala aqui você tem que decidir agora o que é que você vai ficar, o que, que não faz sentido mais para você. E para algumas pessoas eu vejo que isso faz sentido. Algumas pessoas entram, embarcam e outras pessoas estão sofrendo, mas elas estão no programa de TV, elas não têm o que fazer, elas vão ter que ir até o fim. E assim, tem que entender qual que é a prioridade, né? O que você quer? Você quer realmente se desfazer de tudo? Vai com calma, como a Tati disse, começa por uma gaveta, não olha direto para o armário de utensílios que você sempre achou que você ia usar na cozinha, né? Olha para os talheres, você quer agora que seus talheres tenham pares. Ok, já separa aqueles talheres que não tem par, sabe? Dá para fazer assim. Dá para ir de uma vez? Dá, mas é bem mais fácil se você tiver acompanhamento de um profissional, como um personal organizer, um psicólogo que te ajude, né, a chegar nas decisões que você está com dificuldade de tomar, sejam elas por causa de uma dificuldade da sua saúde mental atualmente ou não. Mas também acho que
que levar em conta a prioridade vai fazer muita diferença. Pensar assim no que você precisa nesse momento. Se é fazer uma academia, o que está te atrapalhando para começar essa academia, né? Para poder acordar cedo, para poder engrenar nos exercícios. Será que é companhia? Você não quer ir buscar uma pessoa, quer fazer uma amizade, procura academias que tenham um relacionamento mais de bairro, né? Às vezes eu vejo assim, muitas academias grandes, as pessoas não se conhecem, cada um chega lá, treina e vai embora, não sei o quê. Procura uma de bairro, talvez tenha alguém que esteja lá há anos, tenha um acompanhamento mais próximo, que te ajude, porque a gente não precisa começar sozinho, né? É bem nesse sentido mesmo. Essa coisa é muito Hum, difícil para quem tem transtorno de saúde mental procurar ajuda, porque a gente sente muito uhum, que tem que fazer essas coisas sozinho, e principalmente quem está com depressão sente que se sente a pior pessoa do mundo, né? Você acha que ninguém gosta de você, que todo mundo te acha horroroso, horrorosa, e você é a pessoa mais indesejável, ninguém quer estar na sua companhia, ninguém quer te ouvir, e assim, isso prejudica toda digamos, essa vontade de resolver as coisas, é por isso que eu falo muito de procurar ajuda, e vários tipos de ajuda, né, não estou dizendo só, isso que você falou é importante, não só, claro, de terapeuta, né, de psiquiatra se for o caso, tal, conversar com as pessoas, mas também é isso, às vezes você tem que entender que tem coisas que você não vai conseguir fazer sozinho, digamos, não vai conseguir se motivar sozinho para fazer uma coisa. Então você vai procurar. Tem gente que consegue, eu conheço gente que conseguiu voltar a fazer exercício físico depois de contratar um personal trainer, né? Que isso ajudou. Tem uma pessoa ali com que ela se relaciona, a pessoa conversa com ela, tal. Eu estou tendo uma experiência muito interessante agora com meditação, que é uma coisa que eu sempre gostei. Tenho muita dificuldade de ter disciplina de fazer, me ajuda muito. Não estou fazendo todo dia, mas eu encontrei uma comunidade online de uma professora que eu já seguia, né, em redes sociais, uma professora americana, e é um lugar que eu posso fazer meditação com eles quando eu quiser. Tem, acho que 5 vezes por semana, e eu posso entrar lá e participar, e que tem uma comunidade, e isso me ajuda muito, isso é muito legal, porque embora não esteja praticando todo dia, não é perfeito, né, não estou organizado para fazer, não estou separando tempo, mas tem essa possibilidade, é uma coisa que me faz bem, que me interessa, que é legal, e eu consigo fazer, né, então, e aí isso eu acho legal também, a gente pensar, né, que tem um senso de comunidade, pode ajudar, e que não precisa ser perfeito também, né, eu estou voltando a ter minha relação com a meditação desse jeito, uma vez por semana, né, e tudo bem, e sem me sentir culpado, porque eu não estou meditando todo dia, 20 minutos, enfim, é um eu acho passo de que isso, cada vez, né? exatamente, parte de cada vez. Eu vou, uma sanga, a Tati comentou. Uma Essa saga deve é a ser. comunidade, né? A comunidade de quem medita. Ah, No tá. budismo, né? No budismo eu não sei se outras religiões indianas, enfim, mas é uma palavra acho que vem eu não sei de qual língua da Índia, porque a Índia tem muitos idiomas, mas essa é uma comunidade, né? Comunidade de pessoas com as quais você se reúne, com quem você troca, né? E de quem você recebe coisas também. É. Eu vou terminar falando que a gente já sabe, né? Acho que todo mundo que está aqui já sabe, mas falando, deixando bem claro que a depressão é uma doença, que a gente tem que ter acompanhamento médico adequado, que está longe de ser má vontade e preguiça. E falando também sobre o machismo dentro da organização e da saúde mental, porque tive uma experiência, uma semana aí que eu peguei Uber, e aí o cara tava conversando comigo, eu adoro conversar no Uber, eu vou conversando com todo mundo, e o cara falou, se casar e não engordar é porque casou mal. Eu fiquei quieta, né, porque pra mim é muito óbvio que ele tá querendo dizer que no casamento é a mulher quem cozinha, e portanto que se ela não cozinha bem, ele não vai engordar, que é o adequado para o homem, que tem que ser alimentado por uma mulher que cozinha muito bem. E aí eu fiquei pensando o quanto isso impacta na organização também desse casal, que provavelmente não está mais junto, né? Mas assim, no sentido de que ela é obrigada a fazer a cozinha, da qual ele ainda pode reclamar, e ele não tem essa obrigação, e portanto ele não tem que considerar isso como uma prioridade na vida dele. E portanto, em que momento que ele pode, vamos dizer que ele se divorcie e que ele vai morar sozinho, em que momento que ele vai priorizar a alimentação? Será que ele vai sempre comer fora? Será que ele vai contratar alguém para ficar cozinhando para ele? Ele não tem que se preocupar com aquilo, mas ele tem que ganhar dinheiro para pagar aquilo. E como o machismo impacta na sua perspectiva como homem, porque, aliás, deixa eu registrar que é o primeiro homem com quem eu faço live,
Em geral, é muita mulher, e isso já é um indicativo, né? Muita mulher que se identifica com assuntos de organização, muito difícil que os homens te procurem, inclusive como clientes, é muito mais mulher que contrata o serviço de personal organizer. E então, como que essa criação, eu não sei como foi a sua criação, né? Mas não era, por exemplo, estimulado a pegar um copo e levar para a pia, porque você não era quem lavava aquela louça, e hoje isso impactando na sua organização. Como você enxerga isso, assim, de tantos outros homens, né? Olha, para mim e para a maioria dos homens aqui no Brasil e em várias outras culturas familiares a nós, os homens são criados para não fazer nada. Essa é a realidade. Os homens não são criados, tô falando de mim também, não são criados para saber cozinhar, para saber cuidar da casa, para saber cuidar dos filhos, para saber cuidar das coisas, organizar as coisas, não são. O homem espera-se dele que ele saiba organizar a vida dele minimamente, né? E olhe lá, porque eu conheço gente, e eu também sou muito ruim com finanças, e a Tati que me, me incentiva bastante a me organizar melhor com finanças, você lida com o mínimo e você é visto como uma pessoa que tem que simplesmente ir lá e fazer as coisas e fazer acontecer, e o resto que se resolva. O que se resolva é colocar tudo no colo da mulher. Essa é a realidade. É ficar tudo no colo da mulher, ela que tem que pensar nas coisas, tem que organizar. Aqui em casa eu Como é tive correr atrás agora, né? Nessa situação que você está. exatamente e pensar no mínimo, assim, pensar na comida, quanta comida precisa comprar. Isso é uma coisa que eu aprendi com a Tati, tipo, depois né, de bastante cabeçada que eu dei na parede porque eu não sabia fazer, mas eu tive que aprender. Olhar o que está faltando, o que não está faltando, quem vai cozinhar, quando precisa estar pronto, quando não precisa estar pronto. Você precisa ter tudo isso em mente, né? Uma casa tem um funcionamento que você precisa prever, né? Um pouco, né? Como vai ser, se tem janta suficiente para a semana, se tem almoço suficiente para a semana, né? Quando precisa lavar as roupas, quando vem, né, alguém fazer uma faxina, você precisa deixar as coisas organizadas, porque precisa lavar, se a pessoa vai passar a roupa, a gente não passa a roupa aqui em casa. Então tem que deixar a roupa lavada, o máximo de roupa lavada para isso acontecer. Eu tive que aprender isso, ainda estou aprendendo. Essa é a verdade. Uhum. Melhorar a cada dia, mas a verdade é que o machismo tem um papel muito forte nisso, porque você não é incentivado a fazer isso, e eu que sou, me considero uma pessoa esclarecida, embora não considerasse isso função da mulher, eu vi que, em termos de hábitos, eu não estava preparado para lidar com essas coisas todas, eu individualmente. Então, eu também Uhum. sou um produto desse sistema machista, também sou um produto dele, mesmo sendo um cara formado em ciências sociais, que lê e tal e tudo mais, ainda assim eu tenho meu papel nessa estrutura toda, e a organização é um dos lugares onde se manifesta claramente, assim. Então, e tem até um perfil que eu queria recomendar de duas jornalistas que são conhecidas minhas, chama Fatigates, tudo com T normal. São duas jornalistas que falam muito sobre essa coisa da sobrecarga, né, sobre as mulheres, sobre as mães, especialmente, elas duas são mães, e como lidar com isso. Elas falam muito sobre isso. Eu entrevistei elas uma vez numa entrevista que eu acabei não publicando, que a minha newsletter ficou dormente, mas elas falavam muito sobre isso, né, dessa coisa de. Elas falam Se bastante puder sobre. digitar aqui o perfil delas, ou a Tati digitar para nós aqui para facilitar, porque eu acho muito bom que a gente introduza, né, essas pessoas que já são referências, para que outras mulheres possam acompanhar, né, ainda mais com tantos afazeres, porque eu nem mãe sou. Se eu fosse mãe, eu imagino o impacto que isso tem dentro da casa, né, porque você tem, eu vejo nas minhas clientes, inclusive, tem muitas que já abriram mão das profissões e você vê as mulheres levando as crianças na escola e o marido está sempre fora, e ele chega para almoçar no horário determinado, você tem que estar com a comida em ordem, porque, né, ele vai chegar, e tudo bem, pode ser um compromisso que as pessoas fazem, afinal de contas ele também está recebendo um salário que está sustentando a casa, mas aquilo tem que ser envolvido de uma forma mútua, né, em que Sim, todos se sintam bem, né, se a mulher está trabalhando mais de casa mesmo e ela pode fazer isso, ok, se é um acordo, né? Mas realmente tem que ter essa conversa. E eu vejo, por exemplo, no exemplo desse cara do Uber, que essa conversa não existia. Ele ainda reclamava para uma terceira pessoa que não tinha absolutamente nada a ver com a relação sobre um fato que acontece na casa dele que ele mesmo teria autonomia para mudar, bastava ele querer, mas que não tem essa política mesmo, né, na família brasileira ainda, pelo menos em larga margem, aí fica mais difícil de atuar. Eu achei que ia ser legal para a gente falar sobre isso, fazer uma provocação. Até o Gildo comentou aqui que ele não se sente assim, mas eu vou responder, apesar de ser o Gildo mesmo, que quem tem que falar sobre isso é a mulher dele, né, que é a minha mãe.
E ela que tem que dizer o que ele está fazendo, qual que é, porque é para elas, né, que a gente está falando aqui de uma certa forma, elas tiveram que pausar o conteúdo. Ah, tá, fatigados, né? Mas, inclusive, esse comentário, elas tiveram que pausar o conteúdo, provavelmente algum motivo teve, e elas priorizaram pausar o conteúdo para poder conseguir alguma outra coisa, né? Já é um exemplo de organização, porque não é fácil pausar coisas que a gente gosta de fazer. A gente tem que realmente ter uma clareza bem, bem, bem evidente sobre o que é a prioridade. Eu pedi para o Diogo, a gente está terminando, falta 10 minutinhos para a gente bater 1 hora, nem parece que passou tão rápido. Eu pedi para o Diogo separar alguns livros, que se vocês quiserem anotar, não sei se você conseguiu separar algumas coisas, Sim. que jogassem mais luz sobre o diagnóstico dele, técnicas que ele usa para manter, né, as atividades. Eu vou citar alguns livros, eu não separei aqui fisicamente, mas eu sei de cor. Nossa. Um livro que eu gosto muito, que não é exatamente sobre organização, mas é sobre o funcionamento da nossa mente e ajuda a gente a entender essa coisa toda, né, de como a gente é falho, como a gente não raciocina como a gente acha que a gente raciocina, é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que é um psicólogo super consagrado, ele ganhou o prêmio Nobel. É um livro que é fácil de achar em qualquer livraria, e é bem legal porque ele mostra, o básico do livro, assim, o resumo do livro é, ele mostra como as nossas escolhas não são tão racionais quanto a gente acha. E isso me Uhum, ensina a, primeiro, a entender melhor, né, que eu não sou um ser 100% racional, né, isso ajuda também a gente a se perdoar um pouco mais, mas também a tomar mais cuidado com algumas coisas que a gente acha que são racionais, como, por exemplo, a coisa de quando a gente está com muita fome, quando a gente está muito ansioso, a gente acaba não fazendo escolhas boas. Esse livro é bem legal, ele é de divulgação científica, mas o Daniel Kahneman tem um estudo muito antigo já a respeito de psicologia cognitiva, de psicologia, né, social, então é muito bem baseado em pesquisas, não é achismo, não é autoajuda, não que eu tenha nada contra autoajuda, mas eu acho um livro bem legal. Um outro livro também que é muito bom, que também eu gosto muito, é um que chama Mente Organizada, do Daniel Levitin. Não sei se você já leu, mas é um outro livro de divulgação científica também, e fala muito sobre como o nosso cérebro funciona, essa questão da organização, essa informação a respeito da nossa capacidade do cérebro de fazer operações, eu tirei do livro dele. Ele fala isso com base em uhum, pesquisas, né, na neurociência, né, como a gente o nosso cérebro tem, digamos assim, um estoque de operações mentais que ele consegue fazer durante um dia. E se a gente esgota, seja com o TikTok, seja lendo um livro do Stendhal, a gente vai esgotar e não tem o que fazer. O cérebro não consegue se recuperar só no dia seguinte. Isso também ajuda a entender por que a gente tem que fazer escolhas. Isso me ensinou muito a respeito uhum. das escolhas, né? E eu acho que esses dois livros são bem. Também uma das séries explicando do Netflix, que é Ah, sobre saúde, sim. que eu acho muito bom, explica muito bem, né, como as pessoas que têm problema de saúde mental, como elas funcionam ou como elas não funcionam. Tem depoimentos de pessoas conhecidas, né, acho que chama Explicando a Mente. E acho que tem um que é uma série que é só sobre saúde mental, só sobre depressão, ansiedade, e eu não lembro mais qual outro transtorno, mas é fácil de achar no Netflix também. E é bem bom, bem explicativo, né, como me explica, bem simples de entender. Tem gente famosa falando, comediantes, enfim. Eu acho que esses são os melhores indicações que eu tenho. E também vou indicar uma coisa minha, uma entrevista que eu dei para o podcast Esquizofrenóis, da Amanda Ramalho, sobre masculinidade tóxica e saúde mental. E eu Ai, falo que bastante ótimo. mais detalhe a respeito dessa coisa da masculinidade, saúde mental, como isso, né, prejudica os relacionamentos entre os homens, né, as amizades, como os homens encaram as mulheres. Eu falo da minha experiência também. Eu acho que é um lugar legal também para quem está interessado no tema ouvir um pouquinho mais. Muito bom. Bom, vamos terminar nos apresentando aqui novamente, né? Porque quem só viu no final, eu sou personal organizer, vocês podem acompanhar meu trabalho aqui no organza.organiza. O Diogo está no Me Explica Site, é o arroba dele aqui no Instagram, e está no YouTube também com o Me Explica Oficial. Os conteúdos dele são super legais, muito rápidos, mas legal, assim, prático, assim, de uma forma profunda e te engaja a procurar mais informações, eu adoro ver. Eu Eu atuo como personal organizer em residências e empresas, então se vocês estiverem procurando alguém para te ajudar, né, nessa parte também, conseguir delegar um pouco faz parte de priorizar, porque você, né, vai aprender também junto comigo o que eu estou pensando na hora que eu faço, né, uma organização.
Eu adoro que as pessoas fiquem junto comigo, né? Quando o cliente participa, como a Roberta, que já estava aqui, fica junto, porque acaba entendendo um pouco do raciocínio e acaba levando isso para a vida, né? Se alguém tiver pergunta e quiser comentar, a gente tem aí mais uns 2 minutinhos. Eu queria agradecer a participação de todo mundo. Tem parabéns pelas colocações, muito obrigada. A live está salva, né? Eu vou publicar lá no feed e vou divulgar no meu YouTube também, que é um canal bem pequenininho, assim, diferente do Diogo, mas eu vou colocar lá para quem quiser acompanhar. Se você quiser fechar com algumas palavras, Diogo. Não, só agradecer pela conversa, foi muito legal, é muito bom falar disso. Eu É. acho muito importante que a gente fale de saúde mental desse jeito, assim, uma conversa leve, né? Uma conversa bacana, sem botar medo nas pessoas, sem fazer as pessoas se sentirem culpadas, né? Mostrando coisas legais, né? Exemplos legais, porque é um assunto que é do dia a dia, né? Muita gente sofre com isso, muita gente vai sofrer ainda, infelizmente, né? Segundo o que a gente vê nas estatísticas, né, da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde aqui do Brasil. E é importante ter espaços para a gente falar sobre isso de uma maneira aberta, sem medo, sem, enfim, sem alarmismo também, porque aí quanto mais gente procurar ajuda, melhor vai ser, mais essa discussão vai ser uma discussão, né, mais estrutural, não vai ficar só no nível individual, cada um falando o seu problema. É bom que a sociedade inteira entenda que isso está acontecendo e que é um problema que precisa ser, digamos, né, que a gente precisa lidar com ele da melhor maneira. Uhum. Legal, o pessoal está dando parabéns, muito obrigada, gente. Espero que tenha mais assuntos dos quais a gente possa conversar. Diogo, fica à vontade para me convidar se surgir alguma coisa assim no futuro. Isso. Muito obrigada a todos pela presença. Acho que já podemos encerrar, tá bom? Boa noite a todos, beijos, até Tchau. mais, até a próxima. Tchau.